eu era programador de computadores, na verdade. Eu sempre fui das exatas, eu estudava bacharelado em matemática pura no UFMG e fazia ciência da computação na PUC. Eu comecei a programar desde muito cedo, adorava consertar computador, enfim. Só que aconteceu que em 2004 eu passei a odiar aquilo. E o engraçado é que eu comecei a programar com 15 anos de idade. E, inclusive, na época, em 90, eu já estava com 19 anos, em 99, eu participei do primeiro grupo de ROM hacking que a gente teve na América Latina, que chamava CBT. A gente pegou aqueles RPGs do Super Nintendo, Chrono Trigger, a gente mexia com compressões LZW e traduzia. Esses Pokémons, Pokémon Blue e Yellow de Game Boy, a gente traduziu todos. De graça, é claro, é uma cultura diferente. E o pessoal depois vendeu nas bancas as nossas traduções. E aí a gente tinha canal do IRC, que era outra época, né? Tinha Mirk e tal. Mirk, e aí eu adorava trabalhar com programação. Só que quando eu fui fazer ciência da computação, eu passei a detestar aquilo. E cara, eu tava detestando cada vez mais. E aí eu tava no 6º semestre, tanto da computação quanto do bacharelado em matemática pura. Eu cheguei em casa e falei, cara, eu não aguento mais. Não, mas só falta 2 anos. Aí eu falei o seguinte, eu não aguento perder mais 2 anos da minha vida com isso. Aí eu decidi. Eu estava na PUC, eu vi que tinha um cara na Inglaterra que memorizava as cartas de baralho em menos de 1 minuto. Uau. Eu decidi fazer isso. Não, eu vou dar um jeito de fazer isso. Mas por que te fascinou isso? Cara, na verdade, eu percebi o seguinte. Eu acho que eu sou capaz de fazer isso. E isso tem a ver com uma busca por autenticidade. Como assim busca por autenticidade? Tem um psicólogo, que é um dos melhores de todos os tempos, em termos de relevância, que chamava Abraham Maslow. E ele depois criou, né, as hierarquias de necessidade. Inclusive tem uma coisa interessante, que não existe pirâmide. Nunca foi isso aí. É interessante que as pessoas... Ele não fez esse gráfico, né? Que na verdade, claro que isso é irrelevante, isso é um debate besta, mas é que as pessoas pegaram a hierarquia de necessidades, que tem lá a fisiologia, depois tem segurança, Wi-Fi, e criaram a pirâmide, só que a pirâmide nunca existiu de verdade. Mas enfim, a pirâmide é uma boa forma de representar. E Maslow começava as suas aulas com uma pergunta que era a seguinte, chegava para os alunos e falava o seguinte, se você pegar todas as pequenas decisões que você tomou para sentar onde vocês estão aí hoje, quantas que você genuinamente escolheu? Quantas? Se você pensa o que você vai fazer terça de manhã, você vai levantar, você vai sair com a esposa, vai sair com o marido, quantas que você genuinamente escolheu? E eu fui fazer esse resgate nessa época, claro que eu não conhecia Maslow ainda, mas eu comecei a pensar assim, cara, eu tô vivendo a vida de outra pessoa. Eu tô vivendo sonhos que não são mais meus. Eu tô vivendo uma ideia que não é minha mais. E, cara, chegou um momento que eu já não me identificava em nada com a computação, com as exatas. Eu dava aula particular de matemática. Eu dei aula desde o 1º grau, 2º grau, supletivo, concurso, equações diferenciais. Eu dei aula de EDA, EDB, cálculo 1, 2, 3. Eu dava essa aula particular de tudo. E o interessante é que tava lá, né? Tinha uns exercícios, tinha uma folhinha que estava caindo, tinha sei lá quantas milhões de bactérias reproduzindo uma taxa de quanto, tinha vento, tinha chuva, tinha um lago. Você queria saber quantas bactérias que teriam quando elas caíssem no lago. Foda-se! Exatamente. Cara, eu já não via mais sentido, eu já não via mais propósito. Por que aquele problema é relevante, né? É claro que talvez é um raciocínio lógico, né? Pra claro que eu acho relevante o exercício de querer descobrir, de exercitar. Eu jamais falaria que a matemática tem que ter um uso imediato, porque o ensino não é para isso. É para a gente poder ter... Simular, né? Enfim. O problema que eu via era, eu já não me identificava mais com aquilo. E uma coisa que eu falo sempre, eu detesto essa ideia de coach de que vai dar tudo certo. Detesto. Vai dar... Cara, às vezes não dá. O mundo é horrível mesmo. Às vezes o mundo é terrível. Mas uma coisa que eu falo, às vezes entre a vida horrível que você detesta, que você quer acabar com ela todos os dias, e a vida dos seus sonhos, às vezes tem mais opções do que aquelas que a gente percebe. E quando a gente tá na merda, cara, a gente não vê mais nada. A gente não vê mais nada. A gente fica preso naquele loop de pensamento catastrófico. E aí, então, eu queria ter alguma coisa mais autêntica. Eu tava querendo saber, não é sobre bactéria, eu queria saber, cara, existe livre-arbítrio? Será que
Pra onde que vai a alma? O que que é a alma? O que que é a minha emoção? Por que que tem dia que do nada eu fico triste? Você fica mais irrequieto com essas questões. Eu achava essas questões mais relevantes pra mim do que realmente questões que envolviam matemática. E eu era bom professor de matemática. Quantos elásticos você acha que tem nessa bola? Ah, tem muitos. E o interessante é o seguinte: Não é, que assim, quando eu vi que tinha um cara fazendo essa questão de memorização, eu vi, cara, eu sou capaz de fazer isso. E eu vi que ele tinha feito uma carreira fazendo isso. Mas você já sentia que tinha um talento de memorização ou não, necessariamente? Não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu vi que ele fazia. E aí eu criei meu algoritmo, fiz em 5 minutos. Falei, pô, já fiz em 5 minutos? E o recorde é 40 segundos? Pô, tem potencial nesse negócio aí. Aí, cara, aí eu desisti de mexer com a computação, com a matemática. Vou fazer psicologia, porque eu quero ser campeão de memória. Eu decidi que ia ser campeão de memória. E aí, em 2006, eu já estava no Luciano Huck, fazendo demonstração de memorização de calendários, memorização da revista, memorização no Faustão, memorizei 60 dígitos ao som do Asa de Águia. Televisão, né, ao vivo, tem uns desafios assim que a gente não encontra em outros lugares. Asa de Águia.